Estamos de volta com o Band Eleições desta semana, mas antes de voltar a falar de pesquisas, o programa traz uma reportagem especial sobre as mulheres na política. Porque apesar do Tribunal Superior Eleitoral apontar um recorde de candidaturas de mulheres nesta eleição, na região a participação feminina representa apenas 11% das candidaturas às prefeituras das 38 cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Para especialistas, a busca por mais representatividade delas ainda é um grande desafio nas cidades do interior. Elas representam 51% da população brasileira, de acordo com o último censo do IBGE. Estamos em 2020 e as mulheres têm pouco espaço na gestão de grandes empresas, mas 46% delas comandam seus próprios negócios. Pesquisas também indicam que elas são responsáveis pelo sustento de 50% dos lares brasileiros. Mas e na política? Essa ainda é uma realidade que requer muito trabalho pela frente. Na corrida eleitoral deste ano, o TSE registrou um aumento na candidatura de mulheres que vão concorrer às prefeituras no pleito de 15 de novembro. Das 545 mil candidaturas, 180 mil correspondem a postulantes do sexo feminino. A Maria Tereza concorreu ao cargo de vereadora em 2012. Em 2016 foi convidada para compor a chapa como vice-prefeita. Não chegou a ser eleita, mas enxerga como essencial essa participação feminina na política. O Brasil não tem uma boa experiência com mulher na gestão. Então as pessoas não estão querendo ver mulher na gestão agora. Eu ouvi isso várias vezes. Havia uma expectativa, sim, que eu fosse candidata a prefeita na época, uma secretária de educação bem sucedida, com um trabalho bem feito na secretaria, e o partido procurava um candidato, só que era o candidato e não a candidatar. Existe uma questão muito, acho que muito mais profunda do que a questão das cotas, né? A gente tem um número, a gente tem pouca representatividade ainda. E acredito que as mulheres precisam aí evoluir, caminhar. Vejo em vários movimentos, eu voto em mulheres, eu vejo com muito bons olhos todos esses movimentos, porque a política é um lugar muito difícil, um lugar que os homens estabeleceram que é o lugar deles. Mesmo com o aumento das candidaturas, 11% dos postulantes a uma cadeira nas prefeituras da região são mulheres. De acordo com as regras atuais, pelo menos 30% das vagas de candidatos e de verba pública dos partidos precisam ser reservadas para elas. Para essa historiadora e especialista em direitos femininos, a conquista por espaços na esfera pública sempre foi um desafio e que fatos históricos colaboraram para essa cultura. E principalmente nas políticas municipais, o que nós observamos são reeleições, são políticos de carreira, são homens que já estão lá 1, 2, 3, inúmeros mandatos e que nem sempre galgam postos maiores, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa ou a Federal, e acabam fazendo da política municipal o seu curral eleitoral. Ainda temos muito disso no interior. Então, nós observamos grandes nomes, grandes mulheres na política nacional que fazem trabalhos, têm desenvolvido trabalhos muito interessantes, mas é mais fácil percebê-las no âmbito das grandes capitais. Ela ainda defende uma mudança no comportamento sociocultural do brasileiro para que novos horizontes sejam cada vez mais desbravados pelas mulheres. Não adianta só termos políticas e ações afirmativas, com um aumento de cotas, por exemplo, 50-50, se nós não preparamos essas mulheres para a vida política. A nossa sociedade, ela é estruturada de uma maneira patriarcal. O machismo nos ambientes de poder e também de poder político ainda impera. E o que isso significa? Significa que esses estereótipos de gênero, então, quando a gente imagina assim, homens são mais fortes, homens são racionais, homens são determinados, homens são os provedores, em contrapartida, nós temos uma dicotomia. As mulheres seriam mais frágeis, seriam mais emotivas, seriam destemperadas para a vida política, não é? E a política
da maneira como se apresenta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela acaba contemplando esses estereótipos que são masculinos. Então, é muito comum que homens não votem em mulheres, que nem mulheres votem em mulheres, porque a nossa educação não é voltada para isso. Seguimos com o Band de Eleições, um assunto sempre muito importante, a questão da participação da mulher. Guilherme Codazzo, queria te ouvir rapidamente sobre isso. O homem ainda tem dificuldade de votar na mulher? Você vê assim também? Eu acredito que sim. Fazemos parte de uma sociedade machista, a sociedade brasileira, e os dados não deixam dúvida. Nós temos 202 candidatos a prefeito na nossa região e são 22 mulheres. Então é um número muito pequeno. Lembrando que a mulher representa a maioria da nossa população e também, obviamente, consequentemente, a maioria do eleitorado. E isso não é novo, infelizmente. Nós hoje temos 7 prefeitas em 39 municípios da nossa região. Então, realmente, falta representatividade. O Murilo Hidalgo, diretor-presidente da Paraná Pesquisas, instituto parceiro da Band, também do Jornal Vale nessas eleições de 2020. As pesquisas da Paraná também encontram isso, essa questão do homem, da mulher. Ainda não tem essa igualdade como deveria ter, Murilo? Como é que você vê isso? Não tem, principalmente pela quantidade de candidatos do sexo masculino também, né? Você vê muito mais candidato encorpados, mais fortes do sexo masculino do que propriamente o feminino. A gente percebe que muitas chapas, elas simplesmente preenchem as vagas femininas, não são candidatas com potencial de eleição. E se a gente for analisar um outro aspecto, a maior parte do eleitorado no Brasil é do sexo feminino. Quer dizer, elas teriam que ter muito mais representatividade, começando pelo fato de mulher votando em mulher, né? As próprias mulheres, você sente um certo tabu em votar em mulheres, né? Isso precisa mudar nas eleições, os partidos precisam incentivar mais as candidaturas femininas e, principalmente, os postos partidários, né? Dificilmente a gente encontra mulheres tocando os partidos, nos principais postos dos partidos brasileiros, né? Essa é uma mudança que precisa ocorrer também. Agora vamos voltar a falar de pesquisa com o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa, até porque nesta sexta-feira tem pesquisa da corrida eleitoral de São José dos Campos, pesquisa Band Jornal Vale Paraná Pesquisas, nesta sexta, nas edições do Band Cidade, nas redes sociais de Ovale também da Band, e no sábado tem um caderno todo especial na edição impressa de Ovale que você pode conferir nas bancas de toda a região metropolitana. Murilo, você falava da estratificação da pesquisa de classe social, de idade para quem está votando. Para os candidatos, essa pesquisa que a Band vai trazer com o Vale, com o Paraná, pode trazer uma mudança de estratégia de, assim, se perceber, principalmente o que está por trás dos números, que a gente está lá, a intenção de voto é essa, quem está na frente, quem está em segundo, quem está em terceiro, quem está em último, mas mais do que isso, é quem está sendo atingido, isso serve para os candidatos? Com certeza, a estratificação da pesquisa, ela mostra se o candidato ele tem mais votos no sexo feminino, no sexo masculino ou feminino, por faixa etária, por escolaridade, pela renda. Então, quer dizer, a pesquisa, ela bem interpretada, ela ajuda muito os candidatos, certo? A gente espera que a pesquisa não seja utilizada como instrumento de marketing para o candidato A, B, C ou D, né? Mas que os candidatos saibam aproveitar o recado da pesquisa, saibam analisar para mudar as suas estratégias. Agora, tem a questão do voto útil, que a gente já falou aqui em outras edições do Band Eleições, não é mesmo, Guilherme? Sim, é possível que a gente tenha esse fenômeno do voto útil quando o eleitor ele percebe que o candidato A e B estão despontando, estão brigando ali pela ponta e ele tinha interesse em votar em outro candidato, mas acaba optando por um dos dois. É aquele voto do prefiro esse do que aquele, não necessariamente que ele iria votar naquele candidato. Mas para isso a gente tem o primeiro turno, que é o voto do seu candidato favorito, e depois tem o segundo turno, que aí todo mundo vota entre um e outro candidato. Mas eu queria só pegar um gancho, até no que o Nicolini falou sobre corrida eleitoral. Eu acho que essa pesquisa, o Vale, Band e Paraná, ela tem uma importância que ela mostra como é que foi a largada da corrida eleitoral, né? E eu queria saber se o Murilo percebe, nas últimas eleições a gente teve muito a busca pelo novo, né? A novidade. Então a gente tinha nova política, a gente tinha renovação no Congresso e em outras casas legislativas. Eu queria saber se você identifica, Murilo, que este ano teremos um voto mais conservador em razão de estarmos vivendo uma crise sem precedentes, né?
neste século, se você acredita que essa busca pela novidade vai ser menor do que nas eleições passadas. Eu não te diria que a busca pela a novidade, sim, mas há uma vontade do eleitor na renovação, né? O eleitor tende a renovar, principalmente no legislativo, ele tende à renovação. Agora, precisa saber se tem opções para a renovação na cidade, né? Em cada cidade, se existem candidatos que vão no anseio desse eleitor de renovação. Agora, eu acho que o grande desafio para os institutos de pesquisa, para os candidatos e para os analistas, vai ser como o Brasil chegará no dia 15 de novembro com relação à Covid, com relação à pandemia. Isso pode fazer com que o eleitor vá menos às urnas. Isso eu acho que é a grande preocupação, eu acho que essa é uma resposta que ainda ninguém tem. Eu acho que cidades, por exemplo, se dá um exemplo para você, na cidade A, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, naquele dia, no dia da eleição, chover muito, a abstenção vai ser muito maior, mas muito, muito maior que se fosse há 4 anos atrás, se chovesse naquela cidade, porque as pessoas vão ficar com medo de se aglomerar nas salas, né? Então, um exemplo que eu estou citando. Então, quer dizer, eu acho que a relação à Covid deixa a eleição muito imponderável ainda. Eu acho que ainda é muito cedo para candidato se achar favorito ou não favorito num pleito, né? Em cima disso, Murilo, até rapidamente, as mudanças são cada vez mais velozes. Antes você demorava uma semana para virar, às vezes, 4, 5 pontos numa eleição. Hoje, com as redes sociais, isso vira de um dia para o outro? Eu te diria que vira em horas. Eu acho que dias já está sendo... Eu acho que em horas. Hoje, com as ferramentas eletrônicas que se tem, uma informação chega para milhares de eleitores em minutos, né? Então, quer dizer, as coisas mudaram, mas eu acho que principalmente o que coloca a interrogação nesse pleito é em relação à pandemia. Se o eleitor vai comparecer em massa ou não vai? Como vai estar aquela cidade no momento do pleito? Vai estar aumentando os casos de Covid? Vai estar diminuindo? Vai estar chuvoso o dia? Não vai estar chuvoso? Como que vai se dar isso? Eu acho que isso vai trazer impacto às eleições, sim. Queria agradecer imensamente a presença do Murilo Hidalgo, diretor-presidente da Paraná Pesquisas. Nessa sexta-feira tem pesquisa na tela da Band, da Corrida Eleitoral de São José dos Campos. E no final de semana tem um caderno especial do Vale. O Guilherme vai falar já mais sobre isso. Obrigado pela sua participação, Murilo. Até a nossa próxima conversa. Obrigado e sempre à disposição dos amigos da Band e do Vale. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Olha, eu lembro você que nesta sexta-feira, nas edições do Band Cidade, você vai conferir os números da Corrida Eleitoral Pesquisa, o Vale Band Paraná Pesquisa. Nas 2 edições do Band Cidade, os números para você. O Jornal Vale está preparando um trabalho todo especial para esse final de semana. Explica um pouco mais para a gente, Guilherme. Exatamente, Nicolini. O Jornal Vale, há muito, ele já não é mais apenas um jornal de papel, mas ele cumpre o papel do jornal, que é informar com credibilidade em qualquer que seja a plataforma. Então, a gente está preparando um material muito especial, seja na edição impressa, no site, redes sociais. Você vai ficar por dentro dessa largada da corrida eleitoral, vai saber quem largou na frente na busca pelo voto em São José dos Campos. Que bacana, hein? Você não pode perder. E o Band Eleições termina aqui. Obrigado pela sua companhia, mas eu faço um convite para você acompanhar nesta sexta-feira o 3º debate da série realizada pela Band Vale e pelo Jornal O Vale. Será a vez do encontro dos candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba. O programa começa às 11h da noite, ao vivo, e contará com 5 candidatos que disputam a corrida eleitoral para o Executivo da cidade. Nós contamos com a sua audiência. A cobertura completa das eleições aqui na Band você acompanha nas 2 edições do Band Cidade e em nossas redes sociais. Obrigado ao Guilherme pela presença. Até a próxima oportunidade, Guilherme. Obrigado, Nicolini. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado a você de casa. Eleições 2020. Olho no candidato, olho no voto.